Pare o que você está fazendo, silencie o mundo ao seu redor e ouça apenas a minha voz. Esta mensagem não é um acaso, é uma convocação. Existe algo que você declarou como perdido, um desejo que você enterrou sob o peso da desistência. Eu te digo a verdade, nada está perdido para sempre. Se a sua alma reconhece este chamado, e está pronta para reivindicar o que é seu por direito, dê o seu like agora. Que este seja o seu sinal de permissão para o milagre que se aproxima. Sua restauração começa neste exato instante. Escute com atenção, pois a verdade que te entrego agora irá dissolver as correntes do tempo que prendem sua alma. Eu te digo uma lei imutável. No universo de Deus, nada que é seu por direito divino pode ser verdadeiramente perdido. Jamais. Aquilo que você chama de perda, aquilo que seu coração chora como um fim, é apenas uma miragem, uma sombra projetada pela sua própria aceitação da derrota. A lei espiritual que governa toda a criação é a da permanência divina e do tempo maleável. O seu bem, o seu amor, a sua oportunidade, a sua saúde, não foram destruídos. Eles não deixaram de existir. Eles foram apenas afastados temporariamente da sua visão, empurrados para o plano invisível pelo peso da sua própria desistência. Receba. Eu anulo todo decreto de perda final. Pelo poder da minha palavra, eu chamo de volta o que é meu por direito divino. E ordeno que retorne a mim agora, sob a graça e de maneiras perfeitas. Sinta o peso destas palavras. Sinta a vibração delas em cada célula do seu ser. Isto não é um pedido, é uma ordem. Vamos entender a sua arquitetura divina. Quando você diz eu anulo todo decreto de perda e final, você não está lutando contra a realidade. Você está agindo como a Suprema Corte da sua própria consciência. Você está revogando legalmente qualquer acordo, consciente ou inconsciente, que você tenha feito com a ideia de perda. Qualquer palavra de derrota dita por você ou sobre você, qualquer sentimento de acabou, que se cristalizou em sua alma, é agora declarado nulo e sem efeito. Você está limpando os registros akáshicos da sua própria história. Quando você diz pelo poder da minha palavra, você reivindica sua autoridade como um centro de poder divino. Você não está usando o poder de outra pessoa. Você não está pedindo ajuda a uma força externa. Você está declarando que a sua própria palavra imbuída de fé é o agente criador. Você é o ponto de origem. Você é a causa primeira. Quando você diz eu chamo de volta o que é meu por direito divino, você ativa a lei da permanência. Eles existem agora, completos e perfeitos, aguardando o comando do seu mestre. E o mestre é você. O poder da sua palavra, quando falada com a fé que move montanhas, não é um esforço para criar algo do zero. É um ato de comando. É um chamado soberano. Sua palavra não implora, ela ordena. Ela não pede, ela reivindica. Ela colapsa o tempo e o espaço. Ela dobra a realidade aparente para chamar de volta à sua experiência presente aquilo que já existe e já lhe pertence na substância invisível do espírito. O que você deseja já é seu. Sua única tarefa é chamá-lo de volta para casa. Esta é a verdade inegável. E contra esta verdade se levanta a grande ilusão. A hipnose coletiva que mantém a humanidade acorrentada a cemitérios de arrependimentos. Eu a chamo de o feitiço do fim irreversível. É a crença venenosa na finalidade da perda. É a tirania do calendário e do relógio. É a voz sutil, quase imperceptível, da razão limitada que sussurra em sua mente no silêncio da noite. Ela te diz: é tarde demais. Ela te diz: acabou para sempre. Ela te diz: você perdeu a sua única chance. Ela te diz: siga em frente. Não há o que fazer. Este feitiço é o que transforma herdeiros do reino em mendigos na estrada da vida. Você afirma a verdade inegável de que nada que te pertence pode ser verdadeiramente perdido. O amor, a oportunidade, a saúde, a prosperidade que você julgou ter perdido não se desintegraram. Eles apenas se afastaram da sua percepção, aguardando seu chamado de reivindicação. O direito divino é a sua certidão de nascimento cósmica, sua herança inalienável. E então, o comando que colapsa o tempo, e ordeno que retorne a mim agora. A palavra agora é o ponto focal de todo poder. Ela dissolve a ilusão do tempo linear. Ela nega a tirania do ontem
e a incerteza do amanhã. Ela comanda a substância universal a se reorganizar no único momento que existe, o presente eterno. Você não está pedindo para que volte um dia. Você está ordenando sua manifestação imediata no seu campo de experiência. Finalmente, o selo de sabedoria e segurança. Sob a graça e de maneiras perfeitas. Esta é a cláusula divina que garante que a manifestação ocorra sem esforço, sem tensão, e em perfeita harmonia com o seu bem maior. Ela impede que o seu desejo se manifeste de formas tortuosas ou prejudiciais. Ela garante que o caminho para sua restauração seja belo, divinamente orquestrado, e traga consigo apenas alegria e paz. É a entrega confiante ao como, enquanto você se mantém firme no que. Ele te convence de que o passado é um país selado para onde não se pode retornar, e que as portas fechadas estão trancadas para sempre. É esta mentira que te aprisiona em um presente de conformidade, olhando para trás com saudade, e para frente com desesperança. Você se torna um guardião de túmulos, vigiando as memórias de possibilidades que você mesmo declarou como mortas. Você tem vivido como o herdeiro adormecido. Um filho do rei, vivendo no exílio de seus próprios desejos. Você acreditou na narrativa da derrota como um fato imutável. Você se viu como uma vítima das circunstâncias, um joguete nas mãos impiedosas do tempo. Você aceitou a perda como sua identidade, e a escassez como sua realidade. E assim você deu poder ao feitiço, você o alimentou com suas lágrimas e o fortaleceu com sua resignação. Mas eu te digo a verdade. O tempo linear é a ilusão do mundo. O agora eterno é a realidade de Deus. A perda é o fato aparente. A restauração divina é a verdade eterna. Você não é a vítima. Você é o soberano. A sua transformação começa neste exato instante. Ela te eleva da cinza da resignação para o trono do seu poder. Você deixa de ser o herdeiro adormecido para se tornar o soberano desperto. Esta ferramenta está agora em suas mãos. Mas uma ferramenta não tem poder guardada na caixa. Ela precisa ser empunhada. Ela precisa ser declarada. O poder do decreto está em sua proclamação. Portanto, eu te comando a tomar posse desta ferramenta agora mesmo. Vá até a seção de comentários abaixo deste vídeo. Este não é um espaço para opiniões. É um altar de declaração. É o lugar onde você vai selar este novo pacto com a realidade. Escreva este decreto palavra por palavra. Não copie e cole. Digite cada letra, sentindo o poder fluir através de seus dedos para a tela. Ao escrever, você não está apenas digitando um comentário. Você está gravando em pedra a sua nova lei. Você está ancorando esta vibração no mundo material. Você está notificando o universo que o soberano despertou e está agora emitindo suas ordens. Faça isso agora. Receba esta ferramenta sagrada e ancore-a em sua realidade. Comente o decreto abaixo para torná-lo seu, para selar seu poder e para declarar ao mundo visível e invisível que o tempo da perda acabou, e o tempo da restauração começou. Agora. A palavra que não é falada é apenas um pensamento, um eco silencioso em sua mente. A verdade que não é decretada é apenas uma possibilidade adormecida. O soberano que não se curva ao tempo, mas o comanda. O soberano que não chora sobre a substância perdida, mas a chama de volta à manifestação. Você se torna, pela sua própria palavra, um mestre restaurador de sua própria realidade. Sua palavra é o cetro. Sua fé é a coroa. O que você decreta no seu mundo interior, o universo inteiro se apressa para materializar no seu mundo exterior. A ilusão do fim irreversível não tem poder sobre a verdade da permanência divina. A única autoridade que essa mentira teve sobre você foi a autoridade que você mesmo concedeu a ela. E hoje, agora, você a retira. Você retira sua permissão para que a perda governe sua vida. Você anula seu pacto com a desesperança. Você quebra o feitiço da finalidade. Se você concorda com esta lei, se a sua alma reconhece esta verdade como a sua própria verdade, declare sua aliança agora. Adicione sua energia a esta transmissão de poder. Faça do seu clique um ato de concordância energética, um selo da sua decisão.
Pressione o botão de like não como um gesto para um vídeo, mas como um decreto silencioso de que você aceita a lei da restauração e rejeita para sempre o feitiço do fim irreversível. Faça isso agora e sinta a mudança na sua energia. Você agora possui a chave e a fórmula divina da restauração. Mas uma chave na mão não abre porta alguma. Ela precisa ser inserida. Ela precisa ser girada. O poder do seu decreto não está em seu conhecimento, mas em sua ativação. Na vibração que ele cria quando sua voz o lança no universo. Portanto, este não é um momento para ouvir. É um momento para falar. Não é um momento para aprender. É um momento para comandar. Prepare-se. Onde quer que você esteja, encontre um momento de quietude. Se puder, endireite sua coluna. Você não é um suplicante. Você é um soberano prestes a emitir uma ordem que reconfigura a realidade. Respire fundo, não para relaxar, mas para reunir seu poder. Para chamar de volta toda a sua energia que estava espalhada em arrependimentos, em lutos e em aceitações da derrota. Chame tudo de volta para o centro do seu ser para este exato momento. Agora, com a autoridade que lhe foi divinamente concedida, fale estas palavras comigo. Não as murmure. Não as pense. Diga-as em voz alta, mesmo que seja um sussurro carregado de intenção. Sinta o peso e a verdade de cada sílaba. Vamos começar. Diga comigo agora. Eu anulo todo o decreto de perda e final. Sinta a anulação. Sinta as correntes da crença no fim se partindo. Escute com atenção a verdade que pulsa sob o seu sofrimento. Você acredita que o que dói é a ausência. Você pensa que lamenta a perda de uma pessoa, de uma oportunidade, de um tempo que se foi. Eu te digo a verdade. A sua dor não vem do que partiu. A sua dor vem do que ficou. O que ficou é o fantasma que você alimenta todos os dias. O que ficou é o altar que você construiu para sua própria derrota. Você vive em um santuário de poeira. Cada objeto, cada memória, cada canção é uma relíquia sagrada da sua perda. Você visita este museu particular em silêncio, todas as noites antes de dormir. Você caminha pelos corredores da sua mente, tocando nas vitrines do que poderia ter sido. Você lustra os troféus da sua infelicidade, mantendo vivo o brilho do seu fracasso. Este lugar é frio. É silencioso. E você o chama de sua identidade. Este é o custo real da sua descrença. Não é a descrença. A tristeza é uma emoção limpa, ela vem e vai. O seu fardo é o luto perpétuo. É uma condição. Uma névoa cinzenta que se tornou a sua atmosfera. Você respira arrependimento e expira resignação. Você se acostumou tanto com a escuridão, que a luz agora parece uma agressão. Você está revogando um contrato que nunca deveria ter assinado. Continue. Diga. Pelo poder da minha palavra, eu chamo de volta o que é meu por direito divino. Sinta o chamado. Como um farol que corta a névoa do tempo e do espaço, sua voz está viajando, buscando e encontrando aquilo que lhe pertence. Agora, a ordem final. Diga. E ordeno que retorne a mim agora sob a graça e de maneiras perfeitas. Sinta a certeza inabalável nesta ordem. A palavra agora é o colapso do tempo. É a ponte entre o invisível e o visível. Vamos fazer isso novamente. Desta vez, não apenas com sua voz, mas com todo o seu ser. Deixe a vibração preencher a sala onde você está. Deixe-a preencher seu corpo. Respire. E decrete comigo. Eu anulo todo decreto de perda e final. Pelo poder da minha palavra, eu chamo de volta o que é meu por direito divino, e ordeno que retorne a mim. Agora sob a graça e de maneiras perfeitas. Sinta a energia que se move. A mente racional pode tentar resistir. Ela pode sussurrar que isso é apenas um jogo de palavras. Ignore-a. A mente racional foi a arquiteta da sua prisão. Sua alma, seu espírito reconhece a verdade nesta vibração. Ele sabe que a criação responde à ordem, não à súplica. O feitiço do fim irreversível é um parasita sutil. Ele não te mata de uma vez. Ele te drena lentamente. Ele sussurra,
que sua vigilância sobre a dor é uma forma de lealdade. Ele te convence que esquecer é trair. E assim, você se torna o guardião do seu próprio túmulo, confundindo a rigidez da morte com a estabilidade da paz. Cada vez que você diz acabou, você crava mais um prego no caixão da sua própria vitalidade. Cada vez que você suspira era tarde demais, você entrega mais um pedaço da sua força vital para uma sombra que não tem existência própria. Você está alimentando um nada. Você está nutrindo um vácuo com o sangue do seu presente e a promessa do seu futuro. Olhe para suas mãos. Elas foram feitas para construir, para criar, para chamar de volta o que é seu. Mas você as usa para segurar as cinzas do passado. Olhe para sua voz. Ela foi dada a você para decretar, para comandar, para falar a sua realidade à existência. Mas você a usa para repetir a ladainha da perda. O custo da descrença é a vida não vivida. É a alegria que morre na garganta. É o amor que bate à sua porta e você não abre, por lealdade ao amor que se foi. Agora, vamos aprofundar. Traga à sua mente, sem dor, apenas como um ponto de foco, aquilo que você desistiu. Aquela pessoa, aquela oportunidade, aquela saúde, aquela paz, aquela prosperidade. Segure a essência dela em sua consciência. Não o sentimento da perda, mas o sentimento da sua presença. Como era tê-la? Como é tê-la de volta? E a partir deste lugar de posse vamos decretar mais uma vez. Esta não é uma tentativa. É uma confirmação. Diga comigo, com a convicção de um rei, que vê seu tesouro retornando ao cofre. Eu anulo todo decreto de perda e final. Pelo poder da minha palavra, eu chamo de volta o que é meu por direito divino, e ordeno que retorne a mim. Agora, sob a graça e de maneiras perfeitas. Sinta a quietude que se segue a este comando. É a quietude do universo realinhando os eventos. É o silêncio que precede a manifestação. Neste silêncio o trabalho está sendo feito. As pontes estão sendo construídas. As circunstâncias estão sendo rearranjadas para obedecer à sua nova lei. Não há necessidade de repetir 1000 vezes em desespero. Você repete para solidificar a sua própria consciência. Para se alinhar com a verdade que você declarou. Cada repetição é um prego dourado fixando esta nova realidade no lugar da antiga ilusão. É a prosperidade que te rodeia, invisível aos seus olhos, pois seus olhos só conseguem enxergar o espectro da escassez. Você se tornou um rei exilado no seu próprio reino, sentado sobre um trono de memórias, enquanto a vida real acontece do lado de fora dos seus portões. Esta existência não é vida. É uma sobrevida. É uma espera pelo fim que você mesmo já decretou. Mas eu te digo que este decreto pode ser anulado. O feitiço pode ser quebrado. A porta desta prisão nunca esteve trancada. Você é o prisioneiro e também o carcereiro. E a chave sempre esteve na sua mão. A chave é uma decisão. A decisão de parar de alimentar o fantasma. A decisão de desmantelar o altar. A decisão de sair do seu próprio mausoléu e sentir o sol na pele outra vez. É hora de declarar o fim do luto. Não o fim do amor, não o fim da memória, mas o fim do poder que o passado exerce sobre o seu agora. Este é o momento da sua libertação. É um ato de poder. Uma declaração pública à substância do universo de que você não participará mais deste jogo de sofrimento. Você deve renunciar ao seu posto de guardião da dor. Declare agora a sua decisão de abandonar este sofrimento. Uma última vez. A vez que sela o ato. A vez que informa a cada célula do seu corpo e a cada partícula do universo que a decisão foi tomada e a ordem é irrevogável. Respire a autoridade de ser o mestre do seu mundo. Fale agora. Eu anulo todo decreto de perda e final. Pelo poder da minha palavra, eu chamo de volta o que é meu por direito divino, e ordeno que retorne a mim. Agora, sob a graça e de maneiras perfeitas, está feito. A palavra foi lançada. A lei foi ativada. A ordem foi registrada na substância universal. Agora, preste atenção ao seu corpo. Sinta a mudança sutil na energia. Talvez um calor em seu peito. Talvez um formigamento em suas mãos. Talvez uma paz profunda em sua mente, onde antes havia agitação. Este é o sinal físico de uma mudança espiritual.
É a sua própria biologia respondendo à nova verdade que você decretou. Você não está mais vibrando na frequência da perda. Você está vibrando na frequência da restauração e do retorno. Você acabou de mudar a sua assinatura energética. Se você sentiu a energia em seu corpo mudar ao decretar, se você sentiu a verdade destas palavras ressoar em sua alma, confirme esta ativação com o seu like. Que o seu clique seja mais do que uma interação. Use o poder da sua palavra escrita como o primeiro golpe que racha a parede da sua prisão. Comente abaixo, como um decreto para toda a criação ouvir. Eu renuncio ao feitiço do fim. Eu liberto meu presente da tirania do meu passado. Agora você entende a prisão. Você sente o peso das grades que você mesmo pareceu forjar, a frieza do aço que suas próprias mãos parecem ter moldado. E em seu silêncio uma pergunta queima como brasa. Por que eu faria isso comigo mesmo? De onde veio a arquitetura desta cela? Eu te digo a verdade. Você não é o arquiteto desta prisão. Você é apenas o seu mais recente herdeiro. O feitiço do fim irreversível, essa hipnose que te faz acreditar na morte das possibilidades, não é uma criação sua. É um legado. É uma herança sombria, passada de geração em geração, sussurrada em berços e ensinada em escolas como se fosse a mais pura sabedoria. É uma canção de ninar fúnebre, cantada por vozes bem-intencionadas que também foram prisioneiras. Pense em seus pais, e nos pais de seus pais. Pense em como eles aprenderam a falar sobre a vida. Eles te ensinaram a celebrar o começo, mas também te ensinaram a construir memoriais para os finais. Eles te deram um calendário e disseram: isto é o tempo. Que seja um selo. Um carimbo energético que você coloca neste momento, declarando ao universo que você recebeu, entendeu e ativou esta lei. Este é o seu amém silencioso, o seu testemunho vibracional de que o soberano desperto assumiu o trono. A verdade foi dita. O decreto foi lançado. Agora que a sua voz ecoou no invisível, uma parte de você, a parte antiga, a parte treinada pela dúvida, pode começar a sussurrar. Ela pode perguntar em silêncio: será mesmo possível? Uma simples frase pode reverter anos de perda, pode reescrever um final que já foi selado com lágrimas e aceitação. Eu te digo a verdade. A dúvida é o eco do feitiço que está se quebrando. É o último suspiro da ilusão enquanto ela se dissolve diante da lei. Para que a sua mente racional se curve diante da sua alma soberana, escute com atenção. Pois a lei não opera no vácuo. Ela se inscreve na própria substância da vida, deixando rastros e testemunhos para aqueles que têm olhos para ver e a dor. Havia um homem, um artesão cujas mãos pareciam ter sido guiadas pelos próprios anjos. O que ele tocava transformava-se não apenas em beleza, mas em sucesso. Sua fama e sua fortuna cresceram a partir da paixão que fluía de seu coração para suas criações. Ele passa. Ele não volta. O que ele leva está levado para sempre. Eles te mostraram o cemitério de seus próprios sonhos, e o chamaram de realidade. Eles te falaram de oportunidades perdidas como se fossem membros amputados, para sempre ausentes. Não os culpe. Eles apenas te entregaram o mapa que receberam, um mapa que mostra apenas caminhos que terminam em precipícios. Eles te vestiram com uma armadura de resignação, acreditando que te protegiam da dor da esperança. Eles te ensinaram a linguagem da perda, a sintaxe do não é mais possível, a gramática do acabou. E você, como uma criança obediente, aprendeu. Você se tornou fluente nessa linguagem de cinzas. Essa voz que ecoa em sua mente, a voz que te acusa e te condena, a que diz você perdeu sua chance, não é a sua voz. É o eco de 1000 vozes cansadas que vieram antes de você. É o fantasma do consenso coletivo, a vibração de uma humanidade que esqueceu sua própria divindade e se apaixonou por suas limitações. É a programação que diz que o universo é um lugar de escassez, onde cada porta que se fecha está trancada para sempre. Essa programação é a causa raiz da sua dor. Ela te ensinou a olhar para o seu desejo, para aquilo que seu coração sabe que é seu por direito divino, e a chamá-lo de impossível. Ele vivia em alinhamento com seu dom. Ele era um canal para a abundância. Mas o mundo da forma, o mundo das aparências, é um palco de testes. E um dia, uma série de eventos infelizes, uma traição de um sócio, uma mudança no mercado, uma perda financeira devastadora, o atingiu como uma tempestade.
E ele, esquecido de sua soberania, acreditou na tempestade. Ele olhou para sua oficina vazia, para suas dívidas, para o silêncio onde antes havia prosperidade, e ele proferiu um decreto de derrota. Ele disse: acabou. Eu perdi tudo. É o fim. E porque a palavra de um soberano, mesmo um soberano adormecido, é lei, o universo obedeceu. As portas que ainda estavam entreabertas se fecharam. As oportunidades que o buscavam se desviaram. A inspiração que era sua fonte de vida secou. Ele guardou suas ferramentas, cobriu suas bancadas com um lençol de poeira, e aceitou o exílio dentro de sua própria vida. Ele se tornou o guardião de um túmulo, o túmulo de seu próprio direito divino. Ele vivia no cemitério de suas possibilidades mortas, assombrado pelo fantasma do que um dia foi. Os anos passaram. A amargura se aprofundou. A razão lhe dizia todos os dias que a sua avaliação estava correta. Era tarde demais, a chance havia passado. Ela te treinou para ver o tempo como um tirano, e não como a substância maleável que ele verdadeiramente é. Ela te convenceu a aceitar um atestado de óbito para aquilo que, no plano do espírito, nunca pode morrer. Você tem vivido sob o peso de um testamento que não é seu, executando uma vontade que não é a sua, honrando um pacto de derrota que você nunca assinou conscientemente. Você tem sido o guardião fiel de uma tumba que não guarda nada além de uma mentira. Mas hoje e agora, neste exato momento, a verdade te é revelada. E a verdade te liberta. Você não precisa mais carregar este fardo. Você não precisa mais honrar esta herança de poeira. O fato de ter sido ensinado uma mentira por toda a sua vida não a torna verdade. Apenas a torna uma mentira antiga. E o poder da sua palavra, falada com a autoridade da sua alma desperta, pode anular milênios de programação em um único instante. Você está diante de uma escolha. Você pode continuar a ser o leal curador do museu de perdas da sua linhagem, ou pode atear fogo ao museu inteiro e dançar sobre as cinzas da velha programação. Você pode devolver este presente envenenado à inexistência de onde ele veio. A sua verdadeira herança não é a da limitação. O tempo havia cimentado a sua perda como um fato irreversível. Então um dia, ele ouviu a lei. Ele ouviu a mesma verdade que você ouviu hoje. Que nada que é seu por direito divino pode ser perdido. Que o tempo é um servo, não um mestre. Que a sua palavra tem o poder de anular o passado e comandar o presente. Sua primeira reação foi o escárnio. A razão, o antagonista interno, gritou contra aquela verdade. Era um absurdo. Era um consolo para os tolos. Mas a semente da lei, uma vez plantada na consciência, não morre. Ela germina no escuro. E em uma noite de profundo desespero, quando não havia mais nada a perder, ele se lembrou da frase. Ele se levantou no meio de sua oficina silenciosa, o ar pesado com o cheiro de poeira e desistência. Com a voz trêmula no início, mas ganhando força a cada sílaba, ele declarou no escuro. Ele disse: eu anulo todo decreto de perda e final. Pelo poder da minha palavra eu chamo de volta o que é meu por direito divino, e ordeno que retorne a mim agora, sob a graça e de maneiras perfeitas. Ele não sentiu um trovão, não viu uma luz ofuscante, mas algo dentro dele mudou. O peso em seus ombros pareceu mais leve. Sua verdadeira herança é o poder de decretar a realidade. Seu direito de primogenitura é o domínio sobre a substância e o tempo. Chegou a hora de reivindicar o que é seu por linhagem divina e não pelo acaso do nascimento humano. Se você sentiu o peso dessa herança sombria sendo liberado de seus ombros, se você sentiu a corrente ancestral se partindo com o som da minha voz, celebre sua liberdade agora. Torne o seu like um selo de sua emancipação, um ato público de rebelião sagrada contra o feitiço do fim. Declare ao universo que você não mais servirá a uma lei de perda. Você ouviu a verdade sobre a herança sombria que lhe foi imposta. Você reconheceu a voz do passado, o eco de gerações que aprenderam a se curvar diante da perda e a chamar a desistência de destino. Essa programação, esse feitiço antigo, ensinou sua boca a formar as palavras da derrota antes mesmo que seu coração pudesse formular o desejo da vitória. Eles te deram um idioma de correntes, um dialeto de portas fechadas e de oportunidades enterradas. Mas eu te digo agora,
O tempo de falar a língua dos prisioneiros acabou. Hoje, nós não apenas rejeitamos essa herança. Nós a queimamos. Nós a arrancamos pela raiz de sua consciência e a substituímos com a linguagem da lei divina, a gramática do poder que lhe pertence por direito de nascença. Uma faísca de algo que ele pensava estar morto, a esperança, se acendeu em seu peito. Ele não pediu. Ele ordenou. Ele não suplicou. Ele decretou. Ele mudou sua assinatura energética de vítima para soberano. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era um antigo cliente, um que ele não via há anos, perguntando sobre uma peça que só ele sabia fazer. Enquanto falava ao telefone, seus olhos pousaram em um bloco de madeira esquecido em um canto. E como um relâmpago, uma nova ideia, um design mais brilhante e mais poderoso do que qualquer coisa que ele já havia criado, inundou sua mente. Naquela mesma semana, uma carta chegou, resolvendo uma antiga pendência financeira de uma forma que ele jamais poderia ter previsto. Não foi um milagre que desceu dos céus. Foi a restauração que subiu de dentro dele. O universo, que havia obedecido ao seu decreto de perda, agora obedecia com a mesma precisão ao seu decreto de restauração. As energias, as pessoas e as oportunidades que haviam sido repelidas por sua aceitação do fim foram chamadas de volta, magnetizadas pela sua nova palavra de comando. Sua oficina não voltou a ser como era antes. Ela se tornou maior. Seu talento não apenas retornou, ele se aprofundou. Sua prosperidade não foi restaurada, ela foi multiplicada. Este é o momento da grande substituição. Onde havia um decreto de nulidade, você inscreverá um decreto de soberania. O poder não reside em lutar contra as velhas palavras. Lutar contra uma sombra apenas a torna maior. O poder reside em torná-las obsoletas, em afogá-las na luz de uma verdade mais alta. A lei da substituição é absoluta. Uma vibração mais forte sempre cancela uma mais fraca. Uma palavra de poder, falada com fé, anula 1000 sussurros de dúvida. Escute com atenção. Eu vou te ensinar a vigiar os portões da sua mente e a policiar a sua própria fala. A partir deste exato instante, você se torna o guardião sagrado de cada palavra que sai de sua boca, e de cada pensamento que você permite residir em sua consciência. Quando a voz do feitiço antigo, a voz do fim irreversível, sussurrar em sua mente a frase, é tarde demais, você não irá debater. Você não irá argumentar. Você irá, com calma e autoridade absoluta, sobrepor essa mentira com a verdade. Você irá declarar em voz alta, ou em seu coração, o tempo divino não conhece, tarde ou cedo. O tempo se curva à minha fé. Meu bem já existe, e eu o chamo para o meu agora. Quando a memória da perda tentar te convencer, dizendo, você perdeu sua chance, aquilo se foi para sempre. Ele não recuperou o passado. Ele comandou um novo presente, um presente que continha a essência de tudo que ele havia pensado ter perdido, mas purificado e elevado. Esta não é a história de um homem, é a história de um princípio, é a demonstração da lei que nunca falha. O universo não conhece finais. Ele conhece apenas pausas ditadas pela sua crença, e a sua palavra é o comando que reinicia o fluxo divino. Você é esse artesão, a sua vida é a oficina. As ferramentas são os seus dons. E cada coisa que você declarou como perdida, cada amor, cada oportunidade, cada vitalidade, cada sonho, está apenas coberto pela poeira da sua antiga palavra de derrota. Agora você tem a nova palavra. A palavra de restauração. As histórias como essa não são exceções, elas são a norma para aqueles que despertam e usam a lei. Existe uma correnteza de milagres, um fluxo de restaurações acontecendo neste exato momento para aqueles que ousam decretar. Para se tornar a próxima história de sucesso, e para continuar nesta correnteza divina, onde cada ensinamento é uma ferramenta para esculpir sua realidade, inscreva-se agora. Não se trata de seguir um canal. Trata-se de declarar sua aliança com a lei da restauração. Cada notificação será um lembrete do seu poder soberano. Você irá imediatamente anular este decreto falso. Você irá respirar fundo e comandar a realidade, afirmando: nada que é meu por direito divino pode ser perdido. A substância é permanente. O que parece ter partido apenas aguardava a minha ordem de retorno. Eu ordeno o seu retorno agora.
Quando o fantasma do arrependimento te assombrar com a sentença, acabou, não há mais o que fazer, você irá rir dessa ilusão de finalidade. E com o poder que lhe foi conferido você decretará: o que a mente limitada chama de fim, o espírito infinito chama de recomeço em um nível mais alto. Meu capítulo de milagres está apenas começando. A restauração está em andamento. Você entende o que está acontecendo? Você não está sendo positivo. Você está sendo preciso. Você não está se iludindo. Você está se alinhando com a lei. Cada palavra de derrota que você proferiu no passado foi uma ordem que o universo obedeceu. Cada eu não consigo, cada é impossível, cada eu desisto foi um comando que construiu as paredes da sua própria prisão. Mas hoje, você recebe as chaves. As chaves são as novas palavras. As novas frases. Enterre para sempre a linguagem da vítima. Palavras como tentar, esperar, desejar. Estas são palavras de um mendigo espiritual, que implora por migalhas da mesa da abundância. Faça isso como um ato de compromisso com a sua própria herança divina. O círculo se fecha. A lição foi entregue, a verdade foi plantada em sua alma, e agora ela germina no silêncio do seu ser. O trabalho está feito. A semente da soberania foi plantada. O feitiço do fim irreversível foi quebrado. O som que você ouve não é mais o eco da perda, mas o ruído da construção de uma nova realidade, tijolo por tijolo, decreto por decreto. Você chegou ao final desta jornada não como um ouvinte, mas como um iniciado. Você recebeu a chave que abre os portões do tempo. Você recebeu a palavra que comanda a substância invisível. O herdeiro adormecido despertou no trono que sempre foi seu. A coroa da autoridade espiritual agora repousa sobre sua cabeça. Você não é mais aquele que lamenta o que se foi. Você é aquele que ordena o que deve retornar. Mas uma verdade, para se tornar carne, para se tornar seu mundo visível, exige um selo. Um pacto. Uma declaração final que ancora a energia do invisível no plano do visível. Sua palavra falada em uníssono comigo, quebrou as correntes em seu espírito. Agora, sua palavra escrita servirá como o pilar de mármore que sustenta seu novo templo. Será seu testemunho público não para os outros, mas para a própria lei universal. O herdeiro adormecido implora. O soberano desperto comanda. Você não tenta. Você faz. Você não espera. Você permite. Você não deseja. Você decreta. A partir de hoje, sua língua se recusa a formar o alfabeto da escassez. Você proíbe em seu reino mental a conjugação dos verbos da dúvida. Você se torna um mestre em seu próprio monólogo interior, um soberano que edita o roteiro da sua realidade em tempo real. Esta prática não é para os fracos de espírito. É um treinamento. Uma disciplina diária. O velho programa tentará se reafirmar pois ele tem o hábito de eras. Ele virá disfarçado de lógica, de razão, de bom senso. Ele dirá que você está se enganando. E nesse momento você se lembrará desta verdade. A sua palavra alinhada com a verdade divina é a autoridade final. A realidade material é apenas um eco atrasado das palavras que você consistentemente declara. Para se manter firme neste novo idioma, para receber os comandos que manterão sua mente afiada como a espada de um arcanjo, e para não perder o ritmo desta reprogramação, inscreva-se neste canal. Faça disso um ato consciente. Sua inscrição não é um clique. É uma declaração. É o seu juramento silencioso de que, a partir de hoje você vigiará os portões da sua mente e falará apenas a linguagem da sua herança divina. É o seu ato de dizer ao universo: eu não estou mais brincando, eu não estou mais testando as águas, eu sou a lei em meu próprio mundo. Eu assumo meu poder, de forma irrevogável. Sem este selo, a transformação permanece como um vapor, uma possibilidade etérea, que a primeira brisa da dúvida pode dissipar. A velha programação, o sussurro do "é tarde demais", tentará rastejar de volta para as frestas da sua mente. Ele buscará por qualquer hesitação, qualquer falta de compromisso, para reconstruir a prisão da qual você acabou de escapar. Não dê a ele este poder. Não deixe a porta entreaberta para o fantasma da derrota. Este é o momento de fechar essa porta para sempre, e trancá-la com um selo de fogo. Este é o seu pacto final. Sua aliança com seu eu soberano. Portanto eu te comando agora. Não como um pedido,
mas como a instrução final do seu mestre nesta jornada. Sua transformação exige um ato físico para se tornar permanente. Desça até o espaço abaixo deste vídeo, o campo onde testemunhos são gravados na memória do tempo. E com a certeza de um rei assinando um decreto que mudará o destino de uma nação, inscreva sua nova identidade. Sele seu compromisso com a lei. Comente abaixo, para que toda a substância do universo veja e obedeça à sua nova autoridade, estas palavras exatas. Eu sou o soberano que chama de volta o que é meu. É o seu compromisso com a prática contínua, que transformará sua vida de um registro de perdas para uma epopeia de restaurações milagrosas. Junte-se a esta jornada de domínio. Você aprendeu a vigiar os portões da sua mente. Você aprendeu que cada palavra que você tolera é uma semente plantada em sua realidade. Você começou a arrancar as ervas daninhas da dúvida, do medo e da limitação, a linguagem de prisioneiros que te foi ensinada como herança. Você começou a praticar a lei da substituição, trocando a escassez pela abundância, a fraqueza pelo poder, o não posso pelo eu sou. Mas substituir pensamentos um a um é como lutar contra um exército com uma única espada. É nobre e é necessário, mas é a batalha do soldado. Eu não vim aqui para te ensinar a lutar para sempre. Eu vim para te entregar o cetro do soberano. Eu vim para te dar a palavra final que encerra a guerra. Pois existe uma diferença profunda entre uma afirmação e um decreto. Uma afirmação é a prática, o treinamento, o fortalecimento do músculo da fé. Um decreto é a própria lei em ação, é o martelo do juiz que bate na mesa e encerra a discussão, é a ordem do rei que não pode ser contestada. Até agora, você esteve limpando o terreno. Escreva e sinta o poder que sela sua transformação. Cada letra é um prego no caixão do seu antigo eu. Cada palavra é a fundação do seu novo reino. Ao fazer isso, você não está apenas escrevendo um comentário. Você está assinando um novo contrato com a vida. Você está declarando sua independência da tirania do tempo linear e da ilusão da perda. Faça isso agora. Sele o pacto. A palavra foi lançada. A lei foi cumprida. O que você desistiu já iniciou sua jornada de volta para casa. Está consumado. Agora eu te entrego a escritura da propriedade. Eu te entrego a ferramenta de poder que não apenas substitui um pensamento negativo, mas anula a própria fundação sobre a qual todos os pensamentos negativos foram construídos. Eu te entrego a chave mestra que não abre apenas uma porta, mas que te dá posse de todo o castelo. Prepare-se. Silencie a voz da razão limitada. Acalme o coração que bate com a memória da perda. Este é o momento climático da sua jornada. Este é o ponto de virada onde o herdeiro adormecido recebe a insígnia de seu poder e se torna o soberano desperto. A frase que eu vou te revelar não é uma combinação aleatória de palavras positivas. É uma fórmula espiritual precisa. É um código de ativação que fala diretamente à substância universal e ao guardião do tempo divino. Cada palavra foi calibrada para ressoar com a verdade da permanência divina e do tempo maleável. Cada termo é uma engrenagem que se encaixa perfeitamente na maquinaria da criação. Esta é a sua ferramenta para rasgar o véu da ilusão. Para quebrar o feitiço do fim irreversível. Para falar diretamente ao seu bem, onde quer que ele esteja no plano invisível, e chamá-lo de volta para a sua experiência. Respire fundo. Eu te entrego agora o decreto central da restauração.